O pastor tomou o remedinho dele, né? Mas é isso aí. Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 19. Você abra ou acesse a sua Bíblia, mas também o texto está projetado, mas a iluminação ali está prejudicando um pouco o discernimento, né, da leitura. Mas vamos lá. E aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, preparou o seu jumento, né? E tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou a Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? O tema da mensagem é o tema da série: tudo entregarei. Tudo entregarei. E em cada uma das reflexões nós estaremos abordando o episódio sob o prisma de um ou de uma das personagens. E agora, pela manhã, nós vamos refletir à luz da figura de Isaque. Logo mais, refletiremos à luz da figura de Abraão. No próximo domingo pela manhã, se eu não estou me equivocando na sequência, nós estaremos abordando esse texto à luz da figura de Deus.
E à noite, no dia 11, estaremos abordando este episódio, encerrando esta série, olhando sob o prisma do cordeiro ou do carneiro que ali estava. De forma que aqueles que gostam de pregar, estou aproveitando esse momento para lhes informar uma das maneiras de você montar uma série de sermões. Identifique todos os personagens que você tem num texto, e você então comece a refletir sobre cada um deles, e você extrairá, em nome de Jesus, pela iluminação do Espírito Santo, verdades espirituais, eternas, e assim você pode construir uma série de reflexões, uma série de mensagens. Amém? Queridos, normalmente, as percepções que temos deste episódio, via de regra, elas estão focalizadas naquele que é o seu personagem central, é Abraão. Afinal de contas, esse momento é um momento crucial na história daquele que depois foi chamado e recebeu o título de pai da fé, precursor daqueles que creem, semente daqueles que descobriram a alegria de confiar em Deus. A gente faz uma série de reflexões sobre a figura de Abraão nesse episódio. A gente considera, por exemplo, a prova de Deus, feita por ele, o Senhor, a Abraão. Depois de lhe prometer herança, e depois de Sara oferecer a Agar, para que ele, Abraão, pudesse ser pai através dela e garantir a sua descendência, mas a promessa fora feita para que Abraão fosse pai de uma grande multidão a partir de Sara, do filho que Sara daria, e ali então nasceria Isaque, e aquele rapaz, aquele moço cresce, e de repente, do nada, numa madrugada, ou quem sabe numa noite, Deus vai e fala ao coração de Abraão, pedindo a ele a vida daquele que lhe prometera, agora como sacrifício, a si próprio. E a gente imagina como aquilo foi difícil, como aquilo foi interiormente cruel, o nível e a quantidade de questionamentos que surgiram no coração do homem Abraão. E eu quero dizer isso para você: Abraão não era um santo, Abraão não era um anjo, Abraão não era um ser especial, Abraão não foi alguém que foi tirado da costela de quem quer que seja. Abraão era um homem como eu e você. Abraão foi um homem como qualquer um de nós, só que com uma visão e uma relação com Deus diferente de todos os demais de sua época, o que mostra que esse tipo de relação é perfeitamente possível, desde que tenhamos a mesma consciência de Deus que Abraão tinha, desde que tenhamos também o mesmo temor de Deus que Abraão tinha, e desde que tomemos também decisões motivadas pelas mesmas motivações que afetaram e influenciaram o coração de Abraão. Mas a gente, quando reflete sobre esse texto, e faremos isto logo mais à noite, a gente foca no drama vivido por Abraão. A gente começa a especular, por exemplo, os possíveis pensamentos e sentimentos que tomaram conta daquele homem. Não pense você que Abraão recebeu a notícia e o pedido da parte de Deus com toda tranquilidade. Por que, Senhor? Você está pedindo o meu filho? Eu tenho tantos cordeiros aqui, mas tudo bem, é o meu filho, o da vez, beleza, eu vou fazer de boas, né? Não existe esse negócio, né? Imagine você receber de Deus o pedido para que você sacrifique o seu filho ao Senhor. Como seria dramático uma coisa dessa? A sua fé seria provada, os seus questionamentos, eles seriam multiplicados ao extremo, porque se você já tem questionamentos por conta dessas contingências da vida, por conta das coisas que estão acontecendo, e na semana passada eu estava aconselhando uma jovem que perdeu o pai e a irmã. Ela fez o contato com o Valdilane, pediu para que nós orássemos. A irmã estava internada por conta da Covid, e daqui a pouco eu mandei uma mensagem de WhatsApp para ela,
e esqueci de ligar para ela naquele dia, liguei no dia seguinte, ela estava sepultando a irmã. E naquele momento, a gente tende a assumir o papel de advogado de Deus. Você já fez isso? Tentar justificar e tentar proteger Deus diante dos questionamentos que as pessoas têm por conta das dores que estão passando. E eu falei assim, peraí, não é esse o caminho, porque Deus não precisa de que eu seja o seu advogado. Eu não preciso tentar justificar Deus. E aí eu comecei a conversar para tratar do coração, orei com ela pelo telefone. E é engraçado que foi na sexta-feira. Na sexta-feira eu estava arrumando o meu quarto, né, uma pilha enorme de roupas que havia sido passadas, eu estava separando lá, e botei um musical, que eu gosto eventualmente de ouvir, que é a Experiência com Deus, né? E a música 8 da Experiência com Deus, que fala sobre a Rude Cruz, ao contemplar a Rude Cruz, ela tem uma introdução que fala sobre pessoas que são atingidas por reveses da vida e começam então a questionar Deus. E aí naquele mesmo momento, aquela menina me veio à mente, eu peguei, selecionei aquela música, escrevi um texto e mandei para ela, né? Eu não tenho condições, não imagino a dor, o sofrimento pelo qual você está passando, mas eu queria mandar essa canção, desse musical, para poder confortar o seu coração e tal. E ela retornou agradecida, né? Ou seja, quando a gente passa por esses momentos, são momentos de questionamentos duros, de questionamentos severos. Imagine você os questionamentos que estavam permeando e os sentimentos que estavam permeando, tomando conta do coração e da mente de Abraão. Não eram coisas fáceis, afinal de contas Deus lhe estava pedindo o seu filho. E no final a gente acaba enaltecendo a fé e a obediência de Abraão, né? Como se ele fosse o nosso herói, né? E dizendo assim, no lugar de Abraão eu também faria o mesmo. Ainda bem, Abraão, não desiste não, hein? Olha, não desiste não, porque Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. De fora é muito fácil você falar esse tipo de coisa. Olhando o episódio, pintando o quadro, acompanhando a história, e você se alegrando com a postura de Abraão, e normalmente é isto que a gente faz, é muito fácil. A questão é colocar-se no lugar de, para poder experimentar o que foi ser fiel e obediente. Pois é, gente, a gente faz estas e muitas outras especulações sobre a figura de Abraão, mas quantos de nós já paramos para analisar este episódio sob o ponto de vista de Isaac? Quantos de nós já olhamos para este texto e esta história dramática da palavra de Deus sob o prisma daquele que seria sacrificado, daquele que foi pedido, daquele que foi requerido? Sabe de uma coisa, queridos? Somente olhando para o sacrificado é que entendemos qual é o nosso lugar. Somente olhando para a figura daquele que seria entregue, somente olhando para a figura daquele que seria sacrificado, somente olhando, sabe, para a figura daquele que atenderia o desejo e o requerimento de Deus. Eu não sei se eu já expliquei isso aqui para você. Juridicamente existe diferença, distinção entre solicitação e requerimento, né? Solicitação você pede, dá quem pode, dá quem quer. Requerimento você está requerendo um direito. E aquilo que Deus estava fazendo em relação a Isaac era um requerimento, porque foi Deus quem o prometera, foi Deus quem o dera, e agora Deus o estava requerendo. Deus estava dizendo, olha, eu quero. Por quê? Porque fui eu que dei, é meu. Você sabe, a sua esposa não pode ter filhos, não poderia ter filhos. Mas foi porque eu interferi, eu intervi, abri a sua madre, e ela então foi, e lhe deu o filho que eu prometi a você que lhe daria. Portanto, por favor, me devolve ele. Percebe? Só quando a gente se coloca na posição do sacrificado, do requerido, é que a gente entende qual é o nosso lugar. E aí, queridos, uma coisa que não podemos esquecer
e eu acho isso extremamente interessante nesse episódio, é que essa história acontece num contexto muito especial. Que contexto é esse? Um contexto de culto, um contexto de celebração. Quando ambos saíram de casa, eles saíram com um objetivo específico, claro, único. Que objetivo era esse? Sacrificar ao Senhor. Celebrar, isto é cultuar, isto é celebrar, sabe? Isto é adorar. Eles saíram de casa para adorar ao Senhor. Sabe, meu querido, eu olho para o dia de hoje, nesse tempo em que a gente celebra a Páscoa de Jesus, a nossa Páscoa, sabe? O dia da ressurreição, o dia em que a pedra foi rolada, removida, o dia em que aquele manto que o cobria se esvazia, o dia em que os anjos dão, sabe, a notícia: vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está, não está mais aqui, ele ressuscitou, o dia em que ele vai ao Pai para ser glorificado, o dia em que ele retorna para poder então dar consecução, para poder então dar prosseguimento ao plano maravilhoso de Deus. E isto para nós é algo que deve, sabe, incendiar o nosso coração, porque nós estamos fazendo isto num ambiente de culto, de celebração e de adoração a Jesus. Ou seja, meu querido, hoje é dia de celebrarmos ao Senhor, é dia de glorificarmos a Deus, de bendizermos o nome de Deus, porque não somente a cruz era para nós, não somente todos aqueles algozes dele estavam apenas destinados a ele, seriam para nós. Ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar, e quando a gente olha para o sacrificado, a gente consegue entender qual é o nosso lugar. A gente começa a entender que as sacadas da vida, sabe, aquelas varandinhas da vida, elas não são o nosso lugar. O nosso lugar é o centro dos acontecimentos. O nosso lugar não é do lado de fora, olhando com pena para aquele que caminha no Calvário, sabe, que passa pela sua via crucis. Não, o nosso lugar está naquela cruz, pesando sobre as suas costas. Se a gente quer discernir no reino de Deus, no plano da redenção, e nesse tempo tão especial de celebração da Páscoa do Senhor, se a gente precisa se identificar e se encaixar nesse quadro, a gente precisa olhar para Isaac e precisa também olhar para o Cristo. Estamos aqui, queridos, para adorar a Deus. A gente não saiu de casa sem um objetivo específico, e como eu estou feliz em ver o rosto de cada um de vocês. A gente não saiu de casa sem ter algo em mente. A gente saiu de casa com o coração voltado para celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor. E com este episódio, a gente aprende algumas coisas especiais sobre adoração. Mas antes de entrar nas 4 coisas que a gente aprende, eu quero refletir um pouco sobre o que é adorar. Adorar é dar a Deus aquilo que Ele quer. Adorar é entregar a Deus, é dar a Deus aquilo que Ele está pedindo. Adorar é dar a Deus, é ofertar a Deus, não aquilo que eu acho que Deus vai gostar, não aquilo que eu acho, sabe, que vai ser útil, sabe. Adorar a Deus não é dedicar a Deus um mimo, não é,
sabe, como você quer agradar alguém, quando você quer fazer uma massagenzinha no coração de alguém, no ego de alguém. Ai, eu comprei um mimozinho para você. Aliás, mimozinho, um negócio esquisito, né? Eu comprei algo aqui, sabe, é um mimo, sabe, para poder alegrar o seu coração. E a pessoa vai, recebe e fica feliz, e ela então agradece. Poxa, você se lembrou de mim, que legal, obrigado pela lembrança. Não tem uma preocupação necessária com o senso de utilidade, com o senso de durabilidade, não é nada disso. O que nós estamos falando é que adorar a Deus é dar a Deus aquilo que satisfaz as suas expectativas, aquilo que de fato Ele tem no coração e quer receber de minhas mãos, e quer receber dos meus lábios, e quer encontrar na minha vida. Ou seja, adorar a Deus não tem a ver com a minha vontade, adorar a Deus tem a ver com a vontade dEle. E é impressionante como se multiplica o pensamento infantil, sabe, imaturo, de pessoas que atribuem, sabe, a satisfação da adoração a Deus à sua própria satisfação. E aí eu fico pensando que em determinados lugares essas pessoas não conseguiriam entender que Deus estava sendo adorado. Por quê? Porque elas não ficaram satisfeitas, porque o culto não lhes agradou. E aí a gente começa a pensar da seguinte maneira: como Deus pode receber uma coisa dessa? Pode, porque não é com essas coisas que Ele está preocupado, não é com essa parte toda exterior que deve ser revestida de excelência, que deve ser revestida de espiritualidade, que deve ser revestida de seriedade, que deve ser dado como melhor. Mas todas essas coisas carentes da presença do coração, da alma, do espírito quebrantado e contrito, todas essas coisas são completamente vazias. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, Deus faz uma pergunta e diz assim: quem pediu isso para vocês? Que vocês entrassem nos meus atos dessa forma? Atentai para a causa da viúva, cuidem do órfão, parem de fazer o mal, tirem os pecados de suas vidas. Porque estas coisas estão impedindo que eu ouça e que eu perceba as coisas que vocês estão querendo oferecer para mim em forma de adoração. Adorar é dar a Deus aquilo que Ele quer receber. Amém? É um amém. Você tem o direito de refletir para saber se o que eu estou falando é de Deus ou não. Mas via de regra, quando alguma coisa mexe na nossa postura, questiona e confronta a nossa postura, a gente fica assim. É um amém meio... Amém, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Se adorar a Deus é dar a Deus aquilo que Ele quer, o que Ele quer? Então vamos olhar para esse episódio agora e entender algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus quer a sua alegria voluntária. Deus quer a sua alegria voluntária. Sabe? Deus quer a sua alegria que independa de toda e qualquer outra coisa que exista, ou até mesmo a carência da existência dessas coisas. Olha só que coisa curiosa acontece. No verso 3, diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que lhe dissera. Isaque já não era mais uma criança. Isaque já não era mais uma criança. E de repente, imagine você a situação, Cadu. Você chega para Manu e diz assim: Manu, acorda, acorda. O que o senhor quer essa hora, papai? 4 horas da manhã, o senhor não tem mais nada que fazer? Não, papai. Papai vai orar. Né? Vamos adorar ao Senhor. Vamos sacrificar ao Senhor. E Isaque se levanta. E Isaque se levanta. Não é aquele sacrifício que você faz para acordar seu filho e sua filha, para poder vir para a igreja no domingo de manhã. Hoje eu tive que chamar Pedro Luiz 2 vezes. Ele levantou e olhou para mim com cara de drogado, aquele olho vermelho.
né? Aí ele não percebeu, né? Se você disser que está na hora da escola, ele vai botar a roupa da escola, não quer nem saber que é domingo, né? Já aconteceu isso, não já, meu amor? Já aconteceu isso, que a gente fez isso de brincadeira. Desculpa a expressão, é safadeza mesmo que a gente fez, né? Para poder implicar com ele. Não é isso. Isaac falou: meu pai está me chamando para ir sacrificar ao Senhor. Porque a imagem de Abraão para Isaac era a imagem de um homem de Deus. Sabe, a imagem de um homem de Deus. E agora Abraão chamar Isaac para participar de um momento tão sério para Abraão, conforme lhe for ensinado, e agora daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês uma coisa especial sobre isso, foi algo que alegrou o coração de Isaac. Sabe, ele se alegrou. Isaac simplesmente saiu de casa para adorar com seu pai. Sabe, meu querido, eu quero dizer para você que independente das circunstâncias e dos motivos que nós tenhamos por trás da nossa vida, a nossa adoração, ela precisa ser revestida de alegria. Independente do temporal, da tempestade que esteja caindo, ou das nossas preocupações iminentes. Ou seja, eu estou prevendo, tem coisa ruim que vai acontecer. Tudo bem, você não é profeta, você não é profetisa, você não é vidente, mas você sabe, de repente, perceber que algumas coisas não estão se desenhando muito bem e que elas podem trazer algum tipo de transtorno para você na frente, e de repente você fica com o seu espírito abatido, e aí você vem para o culto da casa do Senhor, na casa do Senhor, junto com seus irmãos, ou então na sua devocional diária. Eu quero dizer para você que todas essas coisas, elas não alteram, elas não mudam o valor de celebrar ao Senhor para você, porque o Senhor é a celebração em você. É importante que a gente entenda que estar alegre, ser alegre, não é uma escolha, é um mandamento. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, ele dizendo para aqueles irmãos, ele diz assim: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A prova está doendo, alegre-se no seu coração. A dificuldade está forte, olha, alegre-se no seu coração. Você tem Deus, você tem o Senhor. Você pode ter perdido tantas e tantas outras coisas na sua vida, mas Deus não deu as costas para você. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente: olha, em tudo dai graças. Ele não diz para a gente por tudo dai graças, mas no meio de todas essas circunstâncias, em todas elas, durante todas elas, dê graças ao Senhor e diga: Senhor, eu me alegro em Ti. Disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Este é o tipo de fé que não é infantil. Este é o tipo de fé que não é imatura. Este é o tipo de fé que não depende das circunstâncias exteriores, das coisas que cercam você, para que você esteja feliz em Deus ou não. Note, eu já disse isso no culto para você. Uma coisa é o seu mundo pode estar perturbado, o seu mundo pode estar conturbado, o seu mundo pode estar bagunçado, mas a sua vida continua sendo perfeita, porque a sua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Isaac levantou feliz para ir sacrificar ao Senhor com seu pai. Então Deus quer a sua alegria voluntária. Deus não quer que você chegue aqui sorridente, feliz, saltitante, todo serelepe pimpão, porque as coisas deram certo essa semana. Ele quer que você chegue aqui e esteja na presença dele todo feliz, alegre, serelepe, pimpão, inclusive se essas coisas derem errado. Porque você está dizendo assim: Senhor, Tu és a minha alegria. Amém? Segundo lugar, adorar é dar a Deus o que Ele quer. E o que Deus quer? Deus quer te fazer crescer. Ou seja, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Que eu e você cresçamos. E diz a palavra de Deus nos versos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Se eu sou Isaque, diante da resposta desse pai, eu fico bolado. Boladão. Eles saíram de casa, eles prepararam todas as coisas. Abraão sabia que tudo o que era necessário para ter o sacrifício estava ali. E foram juntos caminhando para o Moriá. Isaque era alguém, atenção pais, prestem atenção nisso. Isaque era alguém que sabia o que era culto. Isaque sabia o que era culto e muito provavelmente já tivera o privilégio e fora ensinado por seu pai a também sacrificar em gratidão ao Senhor. Porque Isaque então, no meio dessa caminhada, durante essa caminhada, ele começa a fazer a contabilização, sabe? Ele olha para o inventário das coisas que precisavam, que eram necessárias para que aquele sacrifício pudesse ser feito. E ele fala assim: peraí, e papai está andando e ele também, e os moços também, né? O cutelo está aqui, a lenha está aqui. Ué, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Pensou ele. Tudo bem, meu pai já não é mais uma criança, né? Ele já é de muita idade. De repente o papai esqueceu. Pai! Ô Isaque! Pai, olha só. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. O fogo está aqui, a lenha está aqui, o cutelo está aqui. Mas pai, a gente vai sacrificar o que se não tem cordeiro? Cadê o cordeiro, pai, que está faltando aqui? Ou seja, Isaque sabia o que era culto. Isaque sabia o que era celebrar ao Senhor. Muitos filhos estão crescendo hoje, preste atenção pais, sem conhecer e sem saber o que é cultuar a Deus. E a culpa é dos pais, a culpa é de vocês. Eu estou sendo taxativo e direto nisso. Você sabe por quê? Porque Isaque, ele só deu falta do cordeiro porque ele já participara de outros sacrifícios e sabia, para ter o holocausto, eu já vi o meu pai cultuar, eu já vi o meu pai celebrar. Ele leva e ele mola o cordeiro, está faltando o cordeiro para o holocausto. Prestem atenção no que vocês estão instruindo os seus filhos com as suas atitudes em relação a adorar a Deus. Mas agora eu fecho esse parêntese. E aí, eu olho e fico pensando na resposta de Abraão para Isaque. Pai, cadê o cordeiro para o holocausto? E aí, Abraão vira para Isaque e diz assim: imagina o coração de Abraão em dar essa resposta. Isaque, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Sabendo Abraão que o cordeiro pedido era Isaque. Aquilo cortou o coração de Abraão. Mas Isaque, meu Deus, que homem é esse? Que privilégio Deus me deu em ter esse pai. Ele sai de casa para cultuar ao Senhor. Sabe, eu pensei que ele tivesse esquecido. Mas na verdade ele está dizendo, ele está dependendo de Deus e dizendo: Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. Imagina o crescimento que Isaque teve naquele momento, com aquela verbalização, com aquela manifestação, aquela declaração fervorosa de Abraão, ainda com seu coração dilacerado e cortado, sabendo ele que aquele a quem Deus pedira era o seu próprio filho. Como Isaque cresceu, como aquela experiência, Isaque não sabia da história a metade. Eu ia falar outra coisa aqui, né? Da história a metade,
do que ainda ele passaria pela frente, que teria ainda pela frente. Mas adorar é a gente ter o privilégio de deixar Deus nos fazer crescer através dessas experiências que a gente não consegue conceber e nem visualizar o que é de futuro. Apenas o Pai sabe o que vai acontecer, assim como Abraão sabia o que iria acontecer. Deus sabe o que vai acontecer e Ele quer que a gente creia e que a gente cresça para a glória de Jesus. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais raquíticas, mais deficientes, mais anêmicas, não somente por falta de conhecimento da palavra de Deus, mas por falta de conhecimento através das experiências vividas com Deus. Deus quer nos fazer crescer, para que deixemos de ser meninos. Amém, queridos? E sabe de uma coisa? Quem é que cresce? Somente aquele que é ensinável. Aquele que é ensinável cresce. Você não pode esperar que uma pessoa que não seja humilde o suficiente e que não seja uma pessoa, sabe, manuseável por Deus, sabe, não é manipulada no sentido de ser pejorativamente conduzida, mal conduzida, mas de ser manipulada por Deus. Para que eu cresça, eu preciso me tornar uma pessoa ensinável. Eu preciso entender que eu tenho muito de aprender de muitas pessoas, inclusive que julgo saberem menos sobre uma série de assuntos que eu sei mais. Somente aquele que é ensinável cresce, apenas aquele que é ensinável cresce. Você é uma pessoa ensinável. Terceiro, se adorar a Deus é dar a Deus o que Ele quer. O que Ele quer mais? Ele quer a sua participação. Ele quer a sua participação. Deus quer a sua participação, a minha participação. Versos 6 e 9 dizem o seguinte: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Abraão chamou o seu filho de manhã cedo, para poder sair para sacrificar. Vamos cultuar ao Senhor, você leva isso. Eu vou botar isso aqui sobre você, me ajuda a isso aqui. Não vem para assistir não, vamos fazer parte. E aí quando chega lá no alto do Moriá, Abraão vai montar o altar. E imagina aquele velho tendo que lidar com pedras e tendo que montar o altar. Provavelmente, isso é somente uma visão minha, uma especulação minha, Isaque também o ajudou na montagem do altar. Espera aí, papai, que eu te ajudo. Porque, sabe, a revelação sobre quem seria o sacrifício ainda não acontecera. E ele monta, sabe, ele participa. Isaque provavelmente construiu o altar para o sacrifício com seu pai. Queridos, preste atenção. Adorar é agradar a Deus tomando parte naquilo que Ele está fazendo. Adorar, celebrar, é você tomar parte naquilo que Deus está fazendo. É você dizer assim: Senhor, eu não quero ser simplesmente alguém que assiste. Eu quero ser alguém que participa. Eu quero ser parte. O Senhor está me dando esse privilégio. Eu não quero ficar olhando da sacada da igreja, da sacada da vida, e ficar me vangloriando, porque a igreja faz isso, porque os irmãos estão fazendo isso, porque na minha igreja tem isso, porque na minha igreja tem aquilo outro. A tua igreja pode ter uma série de coisas e você ser um nada, ser um Zé Ninguém, porque você não bota a mão em nada. Adorar é você tomar parte naquilo que Deus está fazendo, sabe? Abraão pegou e falou assim: Isaque, vamos sacrificar, eu preciso da tua ajuda, você me ajuda? Tá, papai, eu levo a lenha. Isaque, pega essa pedra aí para mim. Toma, papai, a pedra. E vai imaginando o coração de Abraão nessa situação. Eu estou muito feliz com muita coisa que está acontecendo.
Muita coisa que está acontecendo. Uma delas é que os sermões mais poderosos que têm sido pregados nesta igreja não têm sido pregados por mim. Têm sido pregados pelos discipuladores da igreja. Nessa semana, foram 5 decisões ao lado de Jesus. 5 pessoas que não lembravam e nem tinham a menor noção da sua experiência de conversão, porque não tinha. Gente que não sabia o que era se arrepender e confessar pecado, para nascer de novo. Gente que não sabia sobre segurança de vida eterna. E eu só estou recebendo o retorno. Olha, fulana e cicrano hoje fizemos o plano de salvação com eles e eles aceitaram a Jesus. Beltrano, fiz o plano de salvação com ele e ele aceitou a Jesus. Cicrana, fiz o plano de salvação com ela aceitou a Jesus e ela pegou a oração, ligou para o irmão dela lá em Belém do Pará e mandou para ele a oração da lição e falou, e lá ele aceitou a Jesus. Ele retornou para Jesus. Eu estou glorificando porque quem está fazendo parte está vendo a glória de Deus acontecer. Vai aqui, queridos, olha para mim com todo o carinho do meu coração. Ninguém como voluntário na igreja é obrigado a fazer coisa alguma. Eu não boto faca, eu não obrigo, eu não exijo, eu apenas ensino. Olha, é isso aqui, é esse o caminho, vamos por aqui. Faço isso com a liderança está fazendo isso com outras pessoas. E quem está tomando parte, está vendo como é maravilhoso adorar a Deus sendo parte. Amém? Glórias sejam dadas a Jesus. E em último lugar, porque eu já estou com 43 minutos de sermão. Se adorar é dar a Deus o que Ele quer. E Ele quer a sua alegria voluntária, quer te fazer crescer, quer a sua participação. Deus também quer a sua autoentrega. Chegou a hora, Cadu. Gabi, chegou o momento. Chegou o momento, Luiz. Versos 9b e 10. E amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Isaque tinha feito a pergunta lá atrás: Pai, tem tudo aqui, cadê o cordeiro para o holocausto? Quando o altar ficou pronto, Abraão vira para Isaque e fala assim: meu filho, Deus te pediu, o cordeiro é você. Se sou eu, você está louco, seu velho esclerosado, você está maluco. Vem cá, meu filho, vem cá, o escambau. E começa a correr e descer o morro. Aí passa pelos 2 moços lá embaixo. Olha, corre, que ele surtou lá em cima. Ele está maluco, vai descer, vai pegar um de vocês e vai botar lá. Eu não. Se sou eu, no lugar de Isaque, eu falei, qual é, pô? Que é isso? Pai, foi a mim que o Senhor pediu? É a mim que o Senhor vai ter. Se o Deus a quem o Senhor serve, o Senhor me ensinou a amar, e me ensinou a obedecer, me pediu para o Senhor, é a mim que o Senhor vai ter. Isaque consentiu em ser o sacrifício no altar preparado por Deus, preparado para Deus. E Abraão deita o seu filho, amarra ele, pega o cutelo, pega a faca, para poder imolar o seu filho. Sabe, queridos, Paulo diz em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus,
E diz assim o texto: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você hoje sobre adoração. Deus não quer nada teu se Ele não tiver você. Deus não quer nada meu se Ele não me tiver voluntariamente, conscientemente, com a minha vida disposta a queimar no altar, em ser eu mesmo, eu próprio, a oferta viva para Deus. A oferta viva para Deus. O problema de você preparar 2 sermões no mesmo dia, sobre o mesmo texto, é que você acaba adiantando algumas informações. Então a minha cabeça já está aqui trabalhando em informações do sermão da noite, né? Mas aí sabe o que acontece? Lembra que eu falei para você que quando você vai adorar a Jesus, essa experiência é única? Falei isso na abertura do culto. E aí, quando Abraão estende a mão para imolar, ouve o brado do anjo do Senhor do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não ouse a tocar naquele que desejou e deixou ser oferta para mim. Não toques a mão nesse moço, porquanto agora sei que temes a Deus, e não, olha só quem estava falando com Abraão, e não me negaste, me negaste. Aquilo que a Bíblia chama de anjo nesse texto, era Deus falando com Abraão: tu não me negaste o teu único filho. E sabe o que acontece? Meu Deus, que experiência é essa? Abraão ergue a cabeça e o que ele vê? O carneiro preso no arbusto. E ele fica no meu coração: eu sabia que o meu Deus ia prover o cordeiro para o holocausto. Eu sabia. E Isaac sai do altar, e ele chega para Abraão e fala assim: meu pai, que negócio é esse? O Senhor disse lá embaixo que Deus proveria o carneiro, o cordeiro para o holocausto. Olha ele ali, olha ele ali. E Abraão pega e saem todos dali satisfeitos e edificados. Abraão ficou com seu filho da promessa. A exigência do sacrifício foi feita e houve um cordeiro que substituísse a vida do seu filho. Páscoa é o cordeiro que substitui a minha vida, substitui a tua vida, satisfaz as exigências de Deus, me dá a oportunidade de descer para continuar vivendo, e vivendo com uma experiência marcante, única, indelével, e que jamais eu esquecerei, para que eu jamais esqueça que no monte do Senhor se proverá. Hoje é dia de celebrar o Senhor. Ele está aqui e espera que você o adore. E este momento é sempre especial, pois esse coração nosso precisa estar, sabe, alegremente envolvido. Alegremente envolvido. Cadê Irineu? Irineu, senta no piano ali, Irineu. Ele estava aqui ainda agora. Ah, teve que descer? Tá, não tem problema não, daqui a pouco ele chega. Ah, meu Deus. Alegremente envolvido, porque eu sei que independentemente das coisas que eu não compreenda, das coisas que aconteçam para as quais eu não encontro explicação, o meu Deus continua sendo fiel e verdadeiro. A sua mente deve estar atenciosamente ligada, para que eu e você cresçamos. Imagine se Isaac vai igual um beócio, sabe, igual um alienado durante todo esse processo, e ele não percebe o que faltava, e não fizesse a pergunta para o seu pai, e não tivesse vivido aquela experiência, sabe, atenta, marcante lá em cima, ele não teria crescido, mas ele cresceu. A gente precisa estar inteiramente disposto a fazer parte, porque quem faz parte não conta daquilo que outros fizeram, conta daquilo que eles viveram com Deus.
eles viveram com Deus. Você deve entregar-se como prova do seu amor a Deus. Não há ninguém que te substitua, só o Cordeiro. Teu pai não te substitui, tua mãe não te substitui, teu filho não te substitui. Senta aí, Irineu, arruma uma cadeira e senta aí. Teu filho não substitui, tua mãe não te substitui. Sabe? Ninguém te substitui. Só o Cordeiro de Deus te substitui. Você lembra do 395, Irineu? Riquezas não preciso ter. Posso cantar que você pega aí? Beleza? Então vamos cantar. Agora eu perdi o tom. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, por esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Se você está assim, você pode aplaudir a Jesus por isso, né? Amém. Quem hoje quer celebrar a Deus com a vida sobre o altar? Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça e olhe. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ah, Pai, dá-nos um coração de Isaac. Um coração que celebre o Senhor com intensa alegria, que seja ensinável e queira crescer, que deseja fazer parte, mas sobretudo, um coração que se entregue voluntariamente ao Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo nessa